Fala, meu povo, aqui é o professor Herbert Almeida. Agora eu vou fazer a análise do conteúdo do edital da Câmara dos Deputados para técnica legislativa. Vocês sabem que eu estou viajando, estou num navio, então estou gravando aqui da forma como eu consigo gravar para vocês. Minha análise será bem objetiva e focada essencialmente no conteúdo programático e como que você pode agora direcionar os seus estudos nessa reta final. Tem aluno também que vai me perguntar sobre a conciliação de técnica material patrimônio com técnica legislativa. Eu vou comentar um pouco sobre isso nesse nosso vídeo, tá? Partindo aqui para o nosso quadro, então, o edital de técnica legislativa com 33 vagas, nível superior em qualquer área de formação. Inscrições vão até o dia 4 de outubro, às 16 horas, mas eu recomendo que na segunda-feira você já faça a sua inscrição para depois não ter que se preocupar com isso. Remuneração de R$26 mil, mais alguns benefícios que você encontra lá na Câmara dos Deputados. Não é um tema para falar nesse vídeo, porque aqui eu imagino que a sua decisão já está tomada. Prova no dia 10 de dezembro, o que nos dá 107 dias a partir de hoje. Professor, estou começando agora, dá tempo? Olha, para quem está começando é difícil, até porque esse é um concurso público que você costuma encontrar candidatos que já são até aprovados em outros concursos prestando esse concurso, que já é a linha final em termos de preparação. Mas se você está começando e quer tentar como forma de impulsionar o seu estudo, nesse ponto eu recomendo, tá? Eu sempre falo, você tem que começar e não ficar se perguntando sempre se dá tempo, porque se você viver nessa pergunta, você nunca vai se preparar adequadamente para algum concurso. Falando da nossa prova, prova objetiva valendo 165 pontos, na verdade são 130 questões, tá? 130 questões, mas aí como é que vai funcionar? Nós teremos 60 questões de conhecimentos básicos, 70 de conhecimentos específicos, com a diferença de que no conhecimento específico o peso é 1,5, então cada questão vale 1,5 ponto. O mínimo na prova de conhecimentos básicos são de 30 pontos, e o mínimo na prova de conhecimentos específicos, que vale um total de 105, o mínimo serão 52,5 pontos ou 35 questões, já que cada questão vale, repito, 1,5 ponto nessa prova de conhecimento específico. A discursiva é uma questão de até 30 linhas, valendo 35 pontos. Atenção na discursiva, porque o mínimo da discursiva é de 21 pontos, ou seja, 60% da nota final. Aqui eu já tenho uma preocupação um pouco maior, porque 60 pontos, 60% não é uma coisa assim tão trivial. Então você tem que realmente estar preparado. A discursiva ela vai versar sobre algum ponto de conhecimentos específicos, e você dominando muito bem os conhecimentos específicos, naturalmente você costuma alcançar uma grande pontuação na discursiva. Futuramente eu vou fazer um vídeo só para falar sobre a discursiva com vocês. Vamos direto ao conteúdo programático. Em conhecimentos básicos nós teremos português, inglês, constitucional. Deixa eu só corrigir aqui, porque aqui saiu o regimento interno, mas aqui é só constitucional, tá? Diferente de técnico, material e patrimônio. Direito administrativo, raciocínio lógico, informática e dados. Chamando a atenção de vocês aqui para um ponto que a gente tem que pensar. As disciplinas de técnico, material, patrimônio e técnica legislativa são as mesmas em conhecimentos básicos. Mas não é exatamente o mesmo. Porque, por exemplo, para constitucional, lá tem regimento interno, aqui não tem regimento interno. Mas tudo bem que isso não costuma fazer tanta diferença, já que o regimento interno vai aparecer em conhecimentos específicos de técnica legislativa. Então aqui a gente tem quase que uma coincidência de conteúdo programático. Para raciocínio lógico, lá ele fala raciocínio lógico matemático, aqui só raciocínio lógico, então tem uma pequena diferença de ementa. E para informática e dados, lá o conteúdo vem um pouquinho mais completo, aqui vem um pouquinho mais enxuto, tá? Mas em todas as disciplinas em si, elas serão as mesmas, com apenas algumas mudanças de ementa, de conteúdo que é cobrado. Já partindo para conhecimentos específicos, aqui a gente já tem uma mudança significativa, porque nós vamos ter regimento interno da Câmara dos Deputados, mais ética. Importante que na tabela de disciplinas houve uma explicação um pouco diferente do que aparece na ementa, mas na base serão as mesmas coisas. Regimento interno e ética, regimento comum do Congresso Nacional, ciência política, administração geral, administração pública e administração financeira e orçamentária são as nossas disciplinas, tá? No conhecimentos básicos, eu tenho exatamente a quantidade de questões para cada uma das matérias. E aí aqui a gente vai ter 15 questões para português, 5 questões para inglês, e 10 de constitucional, 10 de administrativo, 10 de raciocínio lógico e 10 de informática e dados. Eu fiz uma análise considerando 200 pontos no total, que é a soma da objetiva mais a discursiva. Ou seja, português equivale a 7,5% da nota final, inglês 2,5%, constitucional 5%, administrativo 5%, raciocínio lógico 5%, informática e dados 5%.
Eu diria que não tem nenhuma matéria que desponta, assim, tipo, essa matéria vale uma quantidade absurda da nota final. Porque quando a gente vai para conhecimentos específicos, nós temos 9% em regimento interno da Câmara mais ético. Professor, como assim 9%? O que eu fiz? Eu peguei a quantidade de disciplinas e dividi pelas 70 questões. Ou melhor dizendo, peguei as 70 questões e dividi pela quantidade de disciplinas. Mas não dá para a gente fazer essa correlação exata, porque quando você olha a tabela de disciplinas, ele coloca lá regimento interno, regimento comum e ética separada. Mas quando nós vamos para a descrição dos conteúdos programáticos, ética já aparece junto com o regimento da Câmara dos Deputados. Então você percebe que não dá para chegar assim e falar, olha, teremos essa quantidade de disciplinas, porque a gente não sabe exatamente como que eles estão considerando as disciplinas aqui. Eu peguei regimento interno da Câmara e ética e considerei como uma disciplina só para fazer essa minha divisão. Regimento comum do Congresso, peguei como uma disciplina também. Ciência política, outra disciplina, e assim sucessivamente. Mas isso pode mudar, conforme eu já expliquei para vocês. E aí, nos arredondamentos, eu coloquei 12 questões para regimento interno e ética. E, por exemplo, para ciência política eu coloquei 11 questões. Pode variar, não tem como a gente saber aqui exatamente, tá? Então, mais ou menos eu coloquei essas matérias como quase o mesmo peso quando eu fui considerar, porque isso aqui é importante para definir o tempo que você vai estudar cada uma dessas disciplinas. Aí, veja só, regimento interno, 9%. Se eu considerar a discursiva, já que a discursiva versará sobre um tema de conhecimentos específicos, eu somaria mais 3,5%. Então, você vê que aparece 3,5% aqui, que é o que eu me refiro aqui à discursiva. Ainda assim, nenhuma matéria desponta absurdamente como uma matéria que vai definir a sua aprovação. Então, o que significa? Que não dá para ignorar basicamente nenhuma das disciplinas. Porém, se eu fosse ignorar uma disciplina, eu ignoraria inglês. Se você não fala nada de inglês, está com o tempo apertado e quer sacrificar uma matéria, sacrifica o inglês, já que é só 2,5% da sua nota final. E estatisticamente, se você chutasse todas elas, teoricamente você acertaria uma, já que são 5 alternativas, 5 questões, você acerta uma estatisticamente. Então você perderia aqui 2% da sua nota final. Cara, não é uma pontuação absurda. Agora, se você já domina o inglês, eu focaria no vocabulário, e se você não domina o inglês, mas não quer ignorar essa disciplina, eu também focaria no vocabulário e tradução de textos e resolução de questões com uma carga horária baixa. Assim, talvez você consiga, mesmo não dominando tanta matéria, acertar talvez 2, quem sabe até 3 questões, e aí você essencialmente não teria nenhum prejuízo nessa disciplina. Português, apesar de valer 7,5%, você já sabe que eu tenho uma filosofia que eu acho que português você não precisa ter uma carga horária alta, porque o ganho marginal de português não é tão alto assim. Ainda que o português da FGV seja muito difícil, você resolvendo muitas provas, acompanhando algum curso da Adriana Figueiredo ou do Felipe Lucas, você vai suprir isso aqui. E aí aquela diferença naquelas questões subjetivas que a FGV sempre aplica, que eu sempre falo, a FGV não é difícil, ela no português, ela faz questões ruins, é bem diferente, tá? Difícil é o administrativo, é o constitucional, é a estatística. Agora, aqui no português é uma prova mal elaborada. E aí, para a prova mal elaborada, você vai colocar todo mundo nivelando por baixo, tá? Então, eu dedicaria um bom tempo para português? Sim, mas não assim tempo de ter uma neura. Entre dedicar tempo para português e dedicar para o regimento interno, eu vou dedicar para o regimento interno, por exemplo, para a administração pública, para a administração geral, para a AFO, que vão me dar muito mais pontos e de forma bem mais objetiva do que acontece na prova de português. Aí, constitucional, administrativo, raciocínio lógico e informática terão o mesmo peso na sua preparação. Lembrando que constitucional e administrativo, essencialmente cobrança de jurisprudência. Daqui a 2 semanas eu e a Nelma vamos lançar o nosso curso de jurisprudência que vai ajudar bastante vocês em relação a isso. Daqui a 2, 3 semanas mais ou menos. Chegamos agora em conhecimentos específicos. Regimento interno da Câmara e Código de Ética. Aqui será o regimento interno inteiro, será o Código de Ética inteiro. Dedique bastante tempo a essas matérias. Copie elas para o Word, apague algumas informações e tente ativamente estudar isso. Pegue um bom curso de regimento da Câmara também para complementar a sua preparação. Regimento comum do Congresso Nacional, que também terá muito ponto numa matéria que provavelmente será objetiva. Só toma um pouco de cuidado, porque no concurso da CGU, na parte de legislação, a FGV deu um jeito de cobrar isso de forma mais aprofundada. Então, fique atento. Talvez não seja só Ctrl+C, Ctrl+V, ainda que seja essencialmente Ctrl+C e Ctrl+V.
Ciência política é uma matéria assim que eu acho que vai ser um eixo aqui, porque é uma matéria que tem uma subjetividade, que não dá para a gente saber exatamente o que vai ser cobrado e que ainda é um tema que pode aparecer na discursiva como qualquer outra aqui do conhecimento específico. Administração geral e administração pública, duas matérias que vocês vão estudar com o professor da sua preferência e que aqui você tem que resolver muitas questões para entender a forma de cobrança das bancas. Nessas matérias, principalmente a administração pública, sempre aparece alguma subjetividade, mas como são matérias que terão peso alto, que se somar as duas juntas aqui você vai ter lá quase 20% da nota final e que pode aparecer na discursiva, não vai dar para negligenciar. E para fechar, vem a grande novidade, a administração financeira e orçamentária, tá? Aqui em administração financeira e orçamentária, eu já quero, começando a analisar com vocês a nossa ementa, vocês vão ver que em AFO, apesar de ser uma matéria que pode te preocupar, por ser uma novidade e tal, não veio uma ementa tão longa assim. Estou folheando aqui o edital para chegar na ementa para trazer para vocês. Vamos colocar aqui no nosso quadro, olha só. Vou começar de baixo para cima a análise da ementa, já vou começar com AFO. AFO veio a parte de orçamento público, com a parte do orçamento na Constituição Federal, que vai incluir aqui análise sobre lei orçamentária anual, lei de diretrizes orçamentárias e plano plurianual. Você vai ter que entender esses três instrumentos de planejamento. Eles trazem toda a parte do ciclo orçamentário e aqui é fundamental porque o Congresso Nacional aprova a lei orçamentária. Então você vai ter que dedicar muito tempo para entender toda a parte da Constituição, desde o artigo 165, 166, 167 e seguintes, porque no 167 vem um monte de outros artigos juntos com eles. E o que eu achei interessante aqui é que a LRF não está no edital. A Lei de Responsabilidade Fiscal não está no edital. Significa que não haverá nada da LRF? Não. Por quê? Porque tem alguns assuntos aqui da ementa que têm correlação com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por exemplo, a LRF tem artigos que versam sobre a LDO, anexo de metas fiscais, anexo de riscos fiscais, tudo isso está na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então essa parte que, apesar de não cobrar expressamente a LRF, mas que o edital prevê LDO, LOA e que tem também na LRF, você vai ter que entender essa parte da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dívida pública também tem na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então essas partes aqui você vai ter que estudar um pouquinho. Não ignore integralmente a LRF, porque vai cair alguma coisa de LRF em AFO. Subindo aqui para a administração pública e a administração geral, com uma dobradinha aqui, você vai perceber que, primeiro, existem alguns conteúdos que são comuns. Segundo, aqui em administração pública tem muita coisa que tem cheiro, tem cara um pouquinho de discursiva também. Accountability eu chamo a atenção, a parte de evolução da administração pública, quem sabe até essas ferramentas aqui que são conteúdos meio comuns de administração geral e a administração pública. Tá? Aí avanço aqui as duas matérias e entro em ciência política, que para mim se eu tivesse que escolher uma matéria para discursiva, seria a matéria que eu iria escolher, tá? Junto com a AFO. AFO e ciência política, para mim, tem cara de discursiva de técnica legislativa, além, obviamente, né, dos regimentos, porque você vai ter que entender de processo legislativo e o regimento tem muita coisa acerca disso, tá? Lembrando o código de ética aparecendo aqui junto, dentro de regimento interno da Câmara dos Deputados. Aí nós já chegamos no conhecimento básico, que não tem o mesmo peso do conhecimento específico, porque vale um ponto e não cai na discursiva, mas ainda assim não dá para ignorar, tá? Informática e dados, veio muito mais informática do que dados quando se trata de técnica legislativa, porque basicamente até o item 7 você tem informática. E o item 7 em si, que você vai ter alguma coisa de dados, o item 7, o item 8. Então uma coisinha bem básica, não é aquela análise de dados mais aprofundada do TCU, da Receita Federal, é uma coisa mais básica aqui. Raciocínio lógico também está mais básico do que de técnico, material e patrimônio, porque aqui é só o raciocínio lógico mesmo. Aí administrativo e constitucional, eu já digo para vocês aqui tem que tomar um pouco mais de cuidado com licitações, diferente do técnico, matéria e patrimônio, que eu falei para cuidar de licitações só no específico, aqui você já tem que cuidar de licitações desde o básico. Eu já vou trazer para vocês aqui assuntos que terão questões certas na prova em administrativo.
Licitações e contratos, com certeza. Responsabilidade civil, com certeza. Controle, mais do que com certeza, porque tem uma parte de controle que é comum com a parte do Poder Legislativo. Então, terceiro assunto aqui. Nós teremos questão de improbidade também e também teremos questão da LGPD. 5 assuntos que eu chamo muito a atenção de vocês. Aí eu coloco também agentes públicos dentro da parte constitucional, com muita jurisprudência. Já é um sexto assunto, já não dá para fugir muita coisa daqui. E na Lei 812, eu focaria mais na parte de processo de regime disciplinar, porque tem muita jurisprudência sobre regime disciplinar e é o que essencialmente a FGV está cobrando. Dentro de direito constitucional, foque na parte do processo legislativo, do poder legislativo, inclusive o Congresso, atribuições e etc., junto com a parte de fiscalização, que é uma parte de controle que é comum de constitucional com direito administrativo. Esses assuntos me chamam muito a atenção quando se trata de um concurso para a Câmara dos Deputados. Em inglês, eu já conversei com vocês que inglês seria aquela matéria que ou você sacrifica ou você vai resolver questões, traduzir textos e focar no vocabulário, tá? Resolver questões, traduzir textos e focar no vocabulário. E por fim, língua portuguesa. Português, na parte gramatical da FGV, existem alguns assuntos que são clássicos. Na mentoria eu vou postar para vocês isso. Eu conversei com o professor Felipe Lucas, conversei com a Adriana Figueiredo. Eles me passaram assim, ó, aqueles assuntos de gramática que a FGV cobra. Afora isso, é interpretação. E interpretação a FGV tem uma certa subjetividade. Você tem que resolver muitas provas para tentar ter um feeling, mas também não pode ter neura, porque tem uma parte que é subjetiva. A parte que é subjetiva será subjetiva para todo mundo. A parte que é objetiva, você tem que dominar e acertar essa questão. Então, foque no que dá para você alcançar de ponto dentro de português. E com isso eu termino aqui a minha análise de técnica legislativa. Professor, 107 dias até a prova, dá para conciliar com técnico material patrimonial e patrimônio? Eu não conciliaria, eu faria as duas provas, para testar as duas, mas focando numa como foco principal. Você precisa de uma vaga em um cargo para conseguir a sua aprovação. Tá? Vá com essa filosofia, preste as duas, mas foque numa só, foque naquela que você realmente quer alcançar a sua aprovação, tá certo? No mais, contem comigo nessa preparação. Muita gente me perguntando sobre a mentoria está com vagas fechadas. Se eu conseguir me organizar, na semana que vem eu quero abrir um lote relâmpago com algumas vagas, mas serão só algumas vagas, porque realmente eu quero focar nos alunos que já estão conosco e aqueles alunos que entrarem como novos, eu quero dar também muita atenção. Então eu não quero encher a turma e não conseguir atender a todos a partir da semana que vem, tá bom? Então semana que vem, nós vamos continuar aqui com os nossos trabalhos, com a nossa mentoria e tentando trazer agora aulas de curso de reta final para ajudar vocês nessa jornada até a aprovação, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus e espero que vocês alcancem um grande resultado nesse concurso da Câmara dos Deputados e podem contar comigo nessa jornada de preparação. Um abraço e até a próxima.